ar mais um episódio do nosso podcast e como vocês já sabem, aqui nós contamos histórias de mulheres empreendedoras. E hoje eu estou com uma convidada muito especial que empreende na área da saúde. Seja muito bem-vinda, Daniela Greco. Olá, tudo bem? Tudo Prazer bem, pelo Dani? convite. Bem-vinda. Bom, eu queria que você, antes de mais nada, se apresentasse, contasse um pouquinho quem é a Dani, que eu já tô aqui íntima, né? Fica à vontade, Dani. Então, eu sou Daniela Greco, cirurgia dentista, apaixonada pela odontologia. Eu tenho várias especialidades, formada há 30 anos. Nossa. Uau! Uau, e nem parece. E atendo de 0 a 100 anos que eu brinco. Gente, eu acho muito cuido bom. de famílias inteiras e estou sempre evoluindo na minha profissão. Eu acho que ainda dá tempo de aprender bastante coisa. Sem dúvida. É. E Dani, antes de a gente contar como você está hoje, eu queria que você contasse um pouquinho como você chegou até aqui. Então, desde o começo, por que você optou por fazer odontologia, se teve algum motivo específico ou não, como você começou a empreender, se você sempre empreendeu ou não, que você explicasse um pouquinho como foi sua trajetória. Tá. Se a gente pensar que eu sou uma filha de classe média, mesmo ali da Zona Leste de São Paulo, então eu vim daquela família que o pai trabalhava e a mãe cuidava dos filhos. Então, de forma consciente, eu não acabei percebendo que minha mãe tinha aquele probleminha de não ter o recurso financeiro, né? E ficava refém dos, né, valores do meu pai. Sim. Isso provavelmente era desconfortável para ela, mas eu percebia aquilo. Uhum. Eu sempre quis ser dentista, sabe aquela coisa? O que você vai ser quando quer ser dentista? Eu entrei na faculdade muito cedo, eu tinha 16 anos de idade, então já entrei na faculdade e fiz o curso, que foram 5 anos de período integral. Você entrou nova? Eu mesmo. entrei nova, Sim. Mas foi uma coisa que aconteceu naturalmente, Sim, sim, entrei na sim, escola cedo, enfim. Então, desses 5 anos, a hora que eu me graduei, logo na sequência, acabei arrumando um emprego. Então, me formei em dezembro, em janeiro já tinha um trabalho. Que bom. Eu fui trabalhar numa clínica simples, longe de casa pra caramba, mas uma clínica legal, que me deu a oportunidade de treinar, porque você é recém-formado, você não Sim. sabe nada, você está praticando, você é insegura com o paciente, você é insegura com a técnica, Sim. que é natural, Sim. né? Só que aí você começa a perceber que dentro daquele universo você também tem que administrar. Né? Exatamente. Só que ninguém te ensinou isso na faculdade. Muita gente fala isso, né? Que o aprende mesmo a administrar, gerir, tudo Batendo na a prática. cabeça. Sim. Exatamente. Então, essa experiência foi importante porque eu conseguia administrar. Então, eu era que resolvia o aluguel, pagar a secretária, comprar material, fazer os equipamentos, a manutenção dos equipamentos. Então, você tinha essa liberdade. Exatamente, porque ele Legal. largou tudo na minha mão. Porque, por um lado, foi muito bom. Foi bom, isso que eu falo, assim, se ele não tivesse confiado, talvez eu não tivesse tido essa oportunidade. Sim. Mas foi uma oportunidade de aprendizado, Uhum. né? Nesse meio tempo, eu fui percebendo que eu poderia ter o meu próprio consultório. Aí eu montei a minha salinha. Diferente do que é hoje, né? O paciente, o profissional se forma, tal, monta um Instagram lindo, maravilhoso e pronto, todo mundo sabe que você existe. Naquela época não era assim. A gente está falando de 1994, né? Eu nasci em 94. Que vergonha. Não, é que eu não tenho a noção. Você estava eu não tenho essa noção nascendo, de como era e antigamente. eu já era dentista. Menina, depois você me passa, tá? Aham, a gente resolve isso depois. Então, aqui, naquele momento, tinha uma salinha alugadinha ali no mesmo bairro que eu nasci. Então, acho que isso foi um facilitador, porque era um lugar onde as pessoas me conheciam. Sim. Então, era assim, era a filha de, a sobrinha de, né? Então, foi um facilitador, mas eu não tinha paciente. E era muito mais boca a boca. A divulgação era mais difícil. Exato. Então, eu trabalhava naquele lugar e montei a minha sala. Então, com o dinheiro que eu ganhava naquele lugar, eu pagava o meu aluguel. Ah, entendi. Eu não era casada, não tinha filho, não tinha Sim, nada. sim. Então, facilitava, porque fazia, a hora é agora. Sim, sem Né? E dúvida. foi aí que eu comecei a montar ali a minha clientela. Eu acho que nessa época, eu fiz uma parceria com algumas escolas. Então, escolinha mesmo, pré-escola. Eu sempre gostei de criança, aí comecei a fazer pediatria, enfim. E aí eu ia nas escolas e fazia a divulgação do meu trabalho. Então, eu avaliava as crianças, orientava a higiene, orientava a alimentação, olhava todos os dentinhos, enfim. Na época era DVD, não, era videocassete que a gente ia preferir. Hoje você abre um vídeo ali no Sim. Instagram, no YouTube você mostra. Não, eu punha uma fitinha, cassete, lá, Mostrava. na televisãozinha de 14, 20 ou quantas polegadas tinha. Hoje em dia, eu não sei se, pelo menos os meus filhos, até hoje nunca aconteceu, mas na minha época de escola tinha a pessoa que ia lá ensinar a gente. Isso escovar. mais no serviço público. Ah, No entendi. serviço público. Entendi. As escolas particulares não Não costumam ter isso. Entendi.
Mas, assim, foi uma maneira também de eu divulgar meu trabalho. Sim. Eu falo que eu tenho pacientes até hoje dessa época. Caraca. É. Então, essa trajetória, são 30 anos, aconteceu muita coisa. Sim. Sem dúvida. Mas imagina que gratificante. Não, sem dúvidas. Né? E porque, inclusive, você, como você diz, atende de 0 a 100 De anos. 0 a 100 anos. Então, as pessoas conseguem continuar com você. Exato. É bem legal isso. E você foi fazendo em paralelo, até que chegou um ponto... Que não dava mais, que aí eu precisava, né? Porque eu trabalhava lá segunda, quarta, sexta e sábado. Então, no meu consórcio, eu trabalhava de terça e quinta. Uhum. Então, aí eu tinha dinheiro de lá para montar, para bancar o meu consultório. Sim. A hora que eu percebi que desde o meu consultório eu conseguia pagar as minhas continhas, falei, chegou a hora de fechar o ciclo, né? Mas também é desafiador, né? Que você fala, será que vai dar? Será que vai ter paciente suficiente? Será que esse mês eu vou conseguir pagar o aluguel? Porque eu só tinha poucas responsabilidades, né? Você não é casado, você não tem filho, só tem aquela meia dúzia ali de continhas para pagar. Que na hora parece um monte, mas não era nada, né? Mas aí você vai. Você enfrentou o medo. Nunca vou esquecer do fax que eu comprei. Você não sabe nem o que é fax. Fax era uma alta tecnologia. Eu falava, meu Deus, eu precisava tanto de um fax. Aí meu pai brincava, falava assim, compra, filha, vai que você vai conseguir pagar. Eu falava, meu Deus do céu, pagou o fax. E aí você vai vendo que você consegue, né? E o seu pai, ele empreendia, Dani? Não. Ele tinha agência de automóveis. Ele empreendia? Ele empreendia. Porque assim, posso estar muito errada, tá? Você pode me corrigir. Mas falando dessa época, eu acho que era mais difícil, né? Os pais incentivarem os filhos a empreenderem. Eu acho que ele tinha mais essa segurança de, tem que, enfim, fazer uma faculdade, trabalhar para alguém e ter um garantido, vamos dizer assim. Ou você acha que não? Eu não sei se ele tinha essa visão nesse sentido. Eu acho que ele era mais arrojado. Então, ele era mais arrojado. Mas eu acho que a maioria, eu falo assim... Sim, na média da sociedade. Tinha essa... Pensava aquela coisa mais engessada, né? Sim. Fazer concurso público, ter uma garantia, vamos dizer assim. Eu falo isso porque os meus avós... eu convivi muito com eles na infância. Então, eu sempre escutava eles falando, não... E eu tenho uma tia que é bem próxima da minha idade. Você tem que ter uma garantia, você tem que fazer um concurso, você tem que, sabe, ter uma vida garantida, que a gente sabe que não existe. Exato, Sim. exato. Mas eu pensava, gente, que garantia é essa, né? Que não existe. Mas, enfim, você migrou para sua sala. É a mesma que você está até hoje? Não, era uma salinha alugada, assim, é na mesma região. Então, tipo assim, eu só mudei de uma quadra. E lá eu fiquei 7 anos. Legal. Então, nesse intervalo, a minha irmã se formou, que também é dentista. Que legal. Aí fomos unindo forças, né? Então, quando a minha filha nasceu, estamos falando de 2020. Mentira, 2000. Eu ia falar, gente, não, 2000, é 2000. 2000. Em 2000, quando a minha filha nasceu, a gente mudou para o outro consultório, que era o consultório novo. E aí, sim, a gente já tinha aquela casinha. Certo. E como foi o desafio maternidade, empreender? Não, como foi não, como é, né? Porque são fases hoje. Diferentes da maternidade. Que aquelas... Eu estou ainda na fase menor, aí eu não tenho ideia de como é adulta, então tenho até medo de perguntar. Não, mas você está falando de estabilidade. Então, quando você pensa numa pessoa que é CLT, então ela tem lá a estabilidade pós-maternidade, 4 ou 6 meses, ou combinado que seja. Quando você trabalha e ganha, se você não trabalha, você não ganha... Como você faz? Você se vira, né? Nessa época, eu tive muito apoio da minha mãe, que morava ali também, bem perto. Então, era aquela coisa. Eu voltei a trabalhar, minha filha tinha 20 dias. Eu pergunto porque, para mim, foi complicado também. Desafiador. Desafiador. Que é uma loucura, né? E amamenta, e vai, e volta. Isso. Então, era assim, eu atendia 3 pacientes, ia até a casa da minha mãe, dava de mamar, voltava, atendia 3 pacientes. Até o dia que esqueci uma paciente na recepção. E aí as meninas me ligam, tipo, doutora, você esqueceu a Natália. Vamos falar a verdade. Doutora se perdeu aqui. E esqueceu. Eu acho que quando você abre o jogo, os clientes entendem. Eu sou muito trabalhada na verdade. Eu não sei se isso é vantagem ou desvantagem, mas eu ainda não aprendi a ser diferente. Eu vejo como vantagem. Assim, por experiência própria dos clientes que a gente atende, quando acontece algum problema e você expõe o problema para o cliente, ao invés de tentar... Eles são mais receptivos. Foi isso. Eu falei assim, avisa que eu me perdi aqui na logística. Peço desculpas, não foi de propósito, obviamente. Se ela puder aguardar, era uma criança, inclusive. Eu agradeço. Se ela não puder aguardar, a gente precisa remarcar. Ela aguardou e, no fim, deu tudo certo.
Então, mas aí, no fim, a filha foi crescendo e você vai administrando o caos. Sim. Né? Porque criança fica doente, criança tem escola, tem reunião da escola. Mas aí, de uma certa maneira, você ter o próprio negócio, né? E administrar ali também é um facilitador. Porque aí você pode organizar a sua agenda. Ó, esse dia eu não vou de manhã porque eu tenho que ir na reunião de escola, né? E assim vai. Sim. Né? Eu acho que eu consegui. Ah, não, sem dúvidas, com toda certeza. Ela sendo humilde, eu acho que eu consegui. Com toda certeza. E Dani, aí vocês se mantiveram, você e sua irmã? Vocês continuam juntas até hoje? Até hoje. Então, agora, hoje, nosso universo então, assim, era uma casinha, que agora é uma casinha mais outra casinha, outra casinha, outra casinha. Foi expandindo. Foi expandindo. Então, assim, espaço físico aumentou bastante. Então, hoje, nós não temos só as nossas especialidades, minhas e da minha irmã. Nós temos outros colegas dentistas também que trabalham pra gente. Sim. Então, tem colegas que implante, que faz cirurgia, tratamento de canal, enfim, cada um na sua especialidade. E aí, a gente também tem outros profissionais que também trabalham com a gente. Então, tem podólogo, tem fisioterapeuta, tem psicóloga. Porque o espaço ficou grandão. Sim. Né? Então, a gente pode abrir a oportunidade para outros profissionais também. Não, muito legal. É. E o que você acha de diferencial, assim, da odontologia lá de trás para a odontologia de agora? Como você vê esse avanço, né? Que, obviamente, existe. Eu sei que você estuda muito, porque eu li. E como você vê isso? Não sei se foi um divisor de águas, alguma tecnologia, alguma máquina, Não, algum tratamento? com certeza a tecnologia, né? Assim, a ciência está evoluindo. Sim. Né? De uma forma geral, a ciência está evoluindo. E a gente tem que acompanhar essa evolução. Sim. Até para poder oferecer o melhor para o nosso paciente, que é para isso que a gente está lá. Né? Agora, a tecnologia que veio junto de tudo isso, não tem discussão. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Eu falo que hoje as mídias sociais ajudam. Sim. Às vezes atrapalham um pouco, porque tem muita informação por aí que não tem nem pé nem cabeça, Sim. e os pacientes acabam se atrapalhando. E você tem que voltar, né? Que nem eu brinco, eu sou de desenhar. É assim, é assado, é assim, é assado, por isso, porque eu acho que tem que fazer sentido para a pessoa. Se não fizer sentido, o paciente não vai colaborar. Exato. E nisso a tecnologia facilitou muito, porque você mostra, o paciente vê, ele entende quando ele está vendo o que está acontecendo, o que você está planejando para ele, o que você almeja naquele tratamento, se tem a ver com o que ele está almejando, né? Sim. A gente poder trabalhar junto e a gente seguir para o melhor resultado, né? Sim. Que é o ideal. Exato. E falando em resultado, Dani, hoje você está mais focada em uma área específica ou não? Você ainda abrange diversas áreas. A gente estava comentando sobre harmonizações, aquela harmonizações. A harmonização também veio para ficar, acho que também é outro caminho sem volta. Eu gosto bastante, mas eu não sou aquela profissional que vai trabalhar exclusivamente com a harmonização. Eu gosto de ver meu paciente como um todo, né? Então, a harmonização ela vai completar um resultado ou vai dar aquele retoque no processo de envelhecimento e tudo mais. Eu não vou fazer somente isso, não é o meu perfil de trabalho. Sim. Eu gosto bastante, mas eu quero terminar, por exemplo, um tratamento ortodôntico, eu quero ver aquele lábio bonito, preenchido, né, contornando aquele sorriso que eu deixei naquele paciente. Sim. Então, eu acho isso bem gratificante também, porque às vezes esse paciente olhou e falou, ficou bom, né, doutora? Aí, mas ele ficou olhando, tá faltando o que tá? Tá, porque a gente pode pôr um botoxinho aqui, um ali, melhorar isso. É a cerejinha do bolo. E, inclusive, a sua área, obviamente, né, é saúde, mas também está muito ligada à estética, né? Sim. Porque a pessoa, às vezes, chega lá com alguma questão odontológica e você faz o tratamento e a pessoa sai outra pessoa. Exato. Melhorar, fazer a diferença na vida da pessoa é um objetivo. Sim. A pessoa fala, gosto do meu trabalho porque você faz a diferença na vida das pessoas. Mas essa percepção de imagem, eu acho que mudou muito com a pandemia. Que as pessoas começaram a se ver na tela. Ah, verdade. Né? Então, nas reuniões online, nos vídeos e tudo, a pessoa começou a se ver. Nossa, mas eu tô assim. Nossa, mas eu tô assada. Nossa, mas você viu esse dente como tá todo? As pessoas começaram a se observar mais. Então, essa percepção de imagem mudou muito. Eu acho que a pandemia trouxe isso também. Sim. Eu tenho tido essa noção, né? Não sei se é verdade. E como é para você gerar essa transformação na vida das pessoas? Aí chegou o cliente de um jeito, saiu aquele antes e depois, né? Você vê... Não, é muito gratificante. Mas eu acho que você tem que entender o que a
pessoa precisa. Porque às Sim. vezes o que eu tô vendo que ele precisa Não é o que ele não é o quer. que está incomodando ele, né? Então você tem que saber ouvir também o paciente. Observou isso? Vamos dar uma olhadinha naquilo. Você viu isso? Olha, mas nossa, Dani, eu nunca tinha me visto assim. Tá, você não quer apontar pontos negativos, Sim. mas você tá. Como você se olha no espelho, não sei o que lá. Porque às vezes não é uma queixa do paciente, às vezes é uma queixa do marido, às vezes é uma queixa do filho. E para a pessoa tá ok. Sim. Então, acho que você tem que entender, avaliar. Então, eu brinco, quando eu estou conversando com o paciente, eu não estou batendo papo. Eu estou observando ele. Uhum. Entendeu? Bater o papo é só um meio de eu estar fazendo um diagnóstico. Sim. Então, estou olhando como é que ele posiciona a língua, como ele respira, se ele está respirando direito. Ai, se gente. Se ele está deglutindo, porque tudo isso interfere no resultado final. Sim. E isso é importante, isso faz a diferença. Assim, eu trabalho com paixão, sem dúvida. Uhum. Mas você tem que observar que é isso que faz a diferença no final do resultado. Eu acho que você posiciona muito bem, que é um conjunto de coisas. Você olha o seu cliente como um todo. E eu acho bacana ver esse diferencial nos profissionais, porque não é a grande maioria que olha. Às vezes a pessoa olha de forma isolada. Eu sou dentista, vou olhar só o dente. Não olha... Mas é o paciente como um todo. E o fato de eu atender algumas pessoas, por exemplo, há muitos anos, Sim. você já reconhece até no jeitinho dela falar que a coisa não tá legal. Sim. Né? Então, assim, você sabe que naquele dia a pessoa não tá bem. Por que eu vou fazer um procedimento invasivo? Uhum. Vamos dar uma baixada na adrenalina dela, vamos conversar um pouco mais, vamos resolver isso aqui que é mais simples de resolver, que não vai estressar tanto. No outro dia ela vai estar melhor, a gente faz outro procedimento que é um pouquinho mais invasivo. Vamos respeitar o momento dela. Isso... Porque você sabe que se o paciente não está bem, ele não vai responder bem ao tratamento. Sim. E aí isso vai ser mais doloroso depois, vai ser mais desconfortável. E talvez ele não goste tanto do resultado. Você tem que... Sim. Mas isso também a experiência trouxe, né? Esse percepção. Feeling. Sem dúvida. Eu acho muito bacana conversar com pessoas assim... Maduras. Não, tipo, você que tem uma bagagem gigantesca e conseguem ter essa percepção. Porque a gente só consegue com o tempo isso. Não tem ninguém que vai ensinar. Sim, exato. Ninguém ensina isso. Prática. É vivência. Sim. É vivência. É o dia a dia, é o dia a dia. E você sabe a urgência de cada um, né? Algumas pessoas, que nem eu brinco, se fulano chamou, corre, porque é grave. Uhum. Se ele mandou mensagem, tem um dente ou uma situação desconfortável, ele está sofrendo muito, porque ele jamais me incomodaria. Uhum. Entendeu? Então, agora tem umas pessoas que, né, com algodãozinho já estão sofrendo. Sim. Então, aí você percebe a urgência de cada um e você respeita esse movimento. É a mesma coisa que a turma que mora fora do país. Hoje em dia, até a tecnologia ajudou muito isso. A gente faz atendimento de muitos pacientes que moram fora. As tecnologias aproximaram muito os pacientes. Sim. Então, mesmo aquele paciente que mora fora, né? Hoje a gente percebe esse movimento do paciente que está lá na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, onde quer que seja, e ele vem para cá 1, 2 vezes por ano para fazer tratamento. Eu brinco que não é só por os meus lindos olhos castanhos, mas existe, obviamente, uma recompensa financeira. Sim. Né? Porque são tratamentos muito mais caros fora, então eles aproveitam ou quando vem a negócios ou quando vem visitar a família para fazer tratamento. Então, de repente, eu preciso de uma radiografia ou um escaneamento, a gente já agiliza isso. Lá onde ele estiver, em Singapura, na Austrália, nos Estados Unidos, essas imagens já chegam para mim. Eu já faço o planejamento. Aí ele vai me avisar. Eu chego aí no dia 10, eu vou embora no dia 20. Eu quero resolver isso, isso e isso. Ok, já me preparo, já me organizo. Então, isso assim, os scanners, as impressoras 3D. Nossa, que legal, Dani, porque facilitaram tem esses muito. clientes que vêm do exterior. Tem. Gente, Tem. Eu, assim, bem sincera, eu não sabia que vinham pessoas... Então, aí depende, assim, tem muitos pacientes que já moram fora e a gente já está acostumado. Então, eu já falo, Dani, eu vou estar aí no dia tal, quero resolver isso, isso e isso. Vamos fazer isso? Não, esse não, a gente faz na próxima, entendeu? Então, a gente já se organiza. Sim. E aí, vamos pôr plaquinha de bruxismo, né? Que as pessoas são estressadas e tudo mais. Como eu já tenho o escaneamento da arcada daquele paciente, por exemplo... Sim. Aí, Dani, olha, minha mãe vem pra cá, moro em Londres, minha mãe vem pra cá na semana do dia 20. Você manda uma plaquinha nova, por favor? Nossa, aí eu já imprimo e já mando.
Ô, Dani, eu queria que você comentasse, eu não sei se a gente pode falar de marcas, mas sobre as placas transparentes que a gente estava comentando antes. Que Não, os alinhadores invisíveis. Os alinhadores invisíveis. Olha, gente, o profissional é outra coisa. Existem várias marcas no mercado. Sim. A última vez que eu li sobre isso, existem 78 marcas no mundo de alinhadores transparentes. Tudo isso graças à tecnologia, né? Então, aquela coisa tradicional do movimento ortodôntico que acontecia, que você punha lá o bracket, punha o fio, aquele fio contornado que você ia substituir a cada 21, 28 dias. Ainda existe, né? É ruim? Não, é excelente. Sim. Mas a gente tem mais tecnologia. Tem previsibilidade, tem, com os alinhadores transparentes, mas o que a gente tem é mais conforto para o paciente, né? Então, esteticamente é muito mais confortável, machuca menos os lábios, o paciente pode viver socialmente, pode fazer a higiene com mais conforto, não tenho dúvida. Mas o que as pessoas às vezes esquecem é que isso não é uma coisa nova. Então, você me contou, a gente comentou, eu fiquei muito chocada. Eu quero que você fale sobre isso. Então, isso já existe lá da década de 90. A empresa pioneira é de 1995, já está há muitos anos aí no mercado, então eles têm uma tecnologia bem avançada e estão sempre melhorando a tecnologia e a previsibilidade dos tratamentos, porque o paciente pensa assim, é um plastiquinho que vai movimentar o dente. Não é só um plastiquinho. Aquele plastiquinho, ele tem toda uma tecnologia, forças de pressão, de tração, então cada pedacinho está fazendo uma forcinha, ele não é todo igual ao longo do aligner, né, do alinhador. Entendeu? Então, tudo isso é tecnologia envolvida. Então, mas eu acho que a única desvantagem, que o paciente acha que é o preço, mas eu acho que se você diluir isso não é o preço, é que a gente depende 100% da colaboração do paciente. Aí o paciente não usa todas as horas. Né? Aí a gente não tem resultado. Então, o que eu falo da verdade é jogar limpo com o paciente. Você vai usar? A gente precisa que você use de 20 a 22 horas por dia para a gente poder avançar para o próximo passo daqui a uma semana. Se você não vai conseguir usar, e também acho que tem que caber na rotina da pessoa, porque se não couber na rotina da pessoa, não vai ter resultado. Não é para todo mundo, né? Exato. Bom, a gente tem que entender a necessidade do paciente para poder orientar o melhor tratamento. Às vezes ele só quer porque está na moda, mas se ele não vai usar, não vai funcionar. Então, vamos adequar as suas necessidades para trazer resultado. Né? Que a nossa obrigação é trazer resultado. No fim das contas... É isso. No fim de todas as profissões, né? É trazer resultado. Independente de... Nossa, foi perfeito a sua fala. No fim das contas, independente... Tem que dar resultado. Não adianta você estar lá num lugar lindo, maravilhoso, flores maravilhosas, o café na xícara dourada. Você tem que dar resultado ao paciente. Ele quer aquele mimo? Quer. Sim. Ele gosta. Todo mundo gosta de ser mimado. Mas tem que dar resultado. Não adianta só o mimo, né? Ô, Dani, agora, você comentou uma coisa que... Fez um link. É uma informação pessoal, assim. Você acredita que quando... Eu te contei que eu uso, né? O alinhador. Devia estar com ele, mas não estou. Eu falava, gente, isso aqui não vai funcionar. É um plástico. Um plástico, como é que ele vai... Né? No meu caso, que é a mordida torta, eu falei, como que vai arrumar isso daqui? Não vai dar certo. Certeza que não vai dar certo. Né? E aí eu olho, eu tô quase no meio. Você compara com o primeiro. Eu falo, menina. Não é que mudou? A minha boca era assim. Não, eu vejo foto. E aí É. eu vejo foto hoje, antiga, eu falo, meu Deus, como eu tava tão torta, eu não percebi. Mas não é gratificante? Então, mas isso que eu acho que a tecnologia, e no caso aí são as imagens, é importante o paciente ver. Porque ele está acostumado a se ver. Primeiro que a gente não se vê de lado, né? Entendeu? Então, a gente não sabe o que está acontecendo aqui do lado. A gente está vendo assim, diferente. Então, pra gente, o que está aqui, tá bom. Né? O outro está vendo a gente de lado, mas isso é um problema do outro, não é nosso. Mas, enfim, quando você mostra as imagens em telas, scanners, enfim, o paciente está se vendo de uma outra perspectiva. E aí ele começa a entender o que você está mostrando para ele. Ele fala, mas isso aqui não tá legal. Quando você sorri, olha, parece que você não tem o dente está lá, só tá escondidinho. Nossa, eu tô assim. Ninguém me falou. Então, mas às vezes é o contrário. Às vezes é uma pessoa de fora que busca isso, né? Que mostra isso para o paciente e fala, nossa, mas tá horrível esse seu dente assim. Olha esse papo, você tem que te cuidar disso. Sim, papá. Ô, Dani, tem alguma queixa que é mais recorrente? Dos pacientes? Alguma dor, vamos dizer assim. Que aqui do nosso lado, as nossas clientes, eu costumo dizer que a gente resolve as dores dela. Vou te dar um exemplo mais prático. Não dor de forma física. Mas
100% das mulheres querem estar arrumadas. Fato, né? Tá com o cabelo alinhado, bonito. Só que o público que a gente atende nem sempre tem uma condição financeira para estar ali no salão toda semana. Então, a gente vende um produto que vai deixar o cabelo dela arrumado por um valor menor, que ela vai conseguir arrumar em casa. Eu tô resolvendo uma dor de um público de massa. Eu sei que na sua área não é assim, mas existe alguma coisa que é mais frequente, que o paciente chega com alguma queixa mais frequente? O que eu percebo hoje em dia, obviamente o alinhamento dos dentes é uma queixa, as pessoas querem estar melhores. O Botox também é uma queixa, as pessoas querem, inclusive os meninos, a gente acha que não, mas eles... E a história da harmonização facial facilitou a vida dos meninos. Porque aí eles não precisam contar que foi fazer Botox. Eles foram no dentista. Entendeu? Aí ninguém fica sabendo. Você não conta pra ninguém, não conta pra ninguém. Fui no dentista. Tá? Entendeu? Entendi. Então, assim, eu fiz, não contei pra ninguém. Fui no dentista. Né? E as pessoas... E a gente pensa que nada, né? Que nada. Mas tudo bem. Eu falo que um dos fatores hoje na odontologia que mudou, que seria uma doença não cariosa, que a gente chama, que são as erosões. As pessoas estão rangendo mais os dentes, porque elas estão mais estressadas, elas estão escovando com mais força, elas estão usando alimentos muito ácidos, o tal do shot de limão em jejum de manhã, o tal do jejum intermitente. Tudo isso tem alterado o pH da saliva das pessoas. E a gente não percebe, mas a gente tem saliva, que ela é excelente, maravilhosa e traz uma série de benefícios. Mas, de repente, aquele paciente que nunca teve cárie na vida, ele começa a ter umas erosões, são umas raízes expostas, e começa a ficar socavado. E, às vezes, nesse paciente, eu preciso tratar o canal. Porque ele desgastou tanto aquele dente que já chegou no canal. Então, assim, são doenças da sociedade moderna. Sim. Entendeu? Então, que a gente tem que controlar, e isso também a tecnologia dos scanners mostra muito. Quando eu mostro o paciente ali no espelhinho, ele tem um pouco de dificuldade de entender o que eu estou mostrando, mas quando eu estou mostrando numa tela grande, eu falo, aqui, ó, você está escovando com muita força quando você chega lá, você está rangendo, aí a gente começa a abordar para tentar entender o que está acontecendo para poder tratar da melhor maneira. Mas são doenças modernas. E você vê como tudo tá ligado, né? É por isso que a gente tem que ver o paciente como um todo. Não dá para você falar, não, vem aqui, só vou arrumar o seu dente, vem aqui, só vou fazer seu botox. Não, você tem que entender ele como um todo. Então, fala, você tem que ler ele. Sim. Né? Assim, a clínica é grande, então eu vou até a recepção para buscar meu paciente. Então, eu tenho que fazer os 10 mil passos todo dia, né? Aí, eu vou lá buscá-lo e aí já vou fazendo essa leitura, né? De como ele caminha, de como ele respira. É tudo isso que eu tô vendo. Se uma certa dele está muito desenvolvida, é porque é um paciente que é assim, tenso. Né? Não é só a característica genética dele. Sim. É um conjunto de coisas. Então, você tem que observar. Gente, eu aprendo muito aqui. Nossa! Não, eu sou apaixonada pela minha profissão. Então, se você deixar... Não, são coisas... É porque são coisas que a gente não para pra... A gente, falou eu como paciente, não paro pra analisar. Não para. Você vai lá, tô com uma dor no dente. Quero ver o dente. E pronto, para você é só isso. A mesma coisa a postura. Que nessa molecada hoje, eles ficam muito no celular e ficam assim, né? Mas isso, além da postura da coluna, né, que tá toda errada, e eu corrijo, eu fico lá, estica isso, menino. Aí, isso também reflete nos dentes. Entendeu? Nossa. Porque a gente é um todo. Meu Deus. Não é só isso, a gente é um todo. Então, você está observando que está lá aquela mordida da cruzada. Por que aquela mordida da cruzada? Porque o cara fica lá assim o dia inteiro. E ele está em constante crescimento e desenvolvimento. Se ele está fazendo isso com a mandíbula dele, está crescendo errado. Eu falo que é o aparelhinho do mal. É que nem a chupeta. É um aparelhinho do mal. Pelo menos esse mal eu não tive. Não é chupeta jamais. Não, mas tem que ter começo, meio e fim. Exato, tem que ter o fim. Tem que ter o fim, né? É no momento certo para necessidade adequada. Não para sempre. Ô Dani, você comentou que você iniciou, né, um trabalho no digital. Desafiador. Como foi para você? Em que momento você viu a necessidade? Não, na realidade, eu não vi essa necessidade. Eu não vi, Ela gente. caiu lá no meu colo, essa necessidade. Que foi a minha irmã que acabou contratando uma pessoa para fazer ali as mídias da clínica e tal. Não sabia que essa pessoa estaria lá. Aí chegou lá e falei, quem você vai fazer o que aqui? Enfim, um querido, adoro, mas para mim foi difícil. Eu sou muito verdadeira, acho que já notou, né? Então,
algumas coisas para mim não faziam sentido. Sim. Então, aquela coisa engessada de vamos falar sobre isso hoje. Não, porque tá todo mundo falando, mas eu não sou todo mundo. Eu não falo sobre isso porque eu não concordo sobre isso. Então, não vou falar. Então, tínhamos vários atritos, Sim. né? Eu acho que ainda estou numa curva de aprendizado. Acho que estou na metade aí do caminho. Mas é uma curva de aprendizado. É difícil para os 40 a mais. Chegar nesse processo é difícil, porque não é uma realidade que a gente vivia. Sim. Né? Mas acho que faz parte da comunicação. Outro dia uma pessoa perguntou assim para mim, Dani, isso te dá retorno financeiro? Eu falei assim, não. Né? Não. A ideia aí não é isso. A ideia é divulgar informação, né? Mas mostrar para os pacientes que às vezes nem eles que são lá de dentro, que me conhecem há 30 anos, conhecem tudo que eu faço. Exatamente. E mostrar quem é você e o que você faz exato. a sua empresa. Exato. Porque às vezes a gente não tem tempo hábil para mostrar isso. Então tem paciente que fala, nossa, Dani, eu não sabia que você fazia isso. Porque às vezes a gente não tem tempo hábil para mostrar mesmo. Sim. A nossa verdade ali. É que tem muita gente que às vezes tem a percepção de que a internet é o fim. Tipo assim. E não é o meio. Exato. É mais uma ferramenta. Exato. É por ali que você tem a possibilidade de alcançar pessoas que talvez você não alcançaria na região que você está. De uma forma muito mais rápida, muito mais precisa. E, querendo ou não, como é seu nome? A pessoa vai pesquisar. Primeira coisa que faz. Deixa eu... Você não faria isso? Exato. Você faz botox? Qual é o seu Instagram? Quer ver ali um resultado? Quer ver o seu trabalho? Então, eu acho muito... Bom, eu sou suspeita, né? Mas é válido. Porque eu trabalho 100% digital. São, obviamente, outros produtos, outro tudo. Mas eu acho que o principal é você não mudar você. É o que você falou. Você tem que ser você... aqui no celular, igual você é aqui. Não dá para fazer um bonequinho. Uma das discussões que eu tinha com o Natan, né? Era isso, Dani, penteia o cabelo. Dani, eu não sou esse personagem, eu falava. Eu não sou esse personagem. Você não vai chegar aqui num dia normal e me ver. Assim. Eu sou essa pessoa. Então, deixa eu ser essa pessoa. Porque essa é a minha verdade. Então, mas Dani, dá uma ajeitadinha no cabelo, deixa eu meio descabeladinho um pouquinho só um pouquinho. E eu falo aqui quase todos os podcasts, Dani, as pessoas se conectam com pessoas. Então, no fim, quem tá do outro lado da tela é uma pessoa normal. Exato. E ela quer ver o quê? Pessoas normais. Normais. Ou ela quer chegar no seu consultório e ver a mesma coisa que ela tá vendo aqui. Quer ver a mesma coisa que tá vendo na tela. Isso. Não adianta, eu mesmo, no meu Instagram, não uso filtro. Falo, não tem como. Nem sei usar filtro, tá? Só pra avisar. Gente, é porque ela já é maravilhosa. A pele é ótima, tá tudo ótimo. Ela não usa. Nem sei fazer isso. Por quê? No início eu já cheguei a usar, só que caiu a ficha gente, o que tá sendo aqui na tela é uma Amanda que você vai me ver e não é a mesma pessoa. E causa É uma decepção, né? É frustrante, né? Exato. Causa assim... Você quer ser aquilo, mas não tem como chegar naquilo. É impossível. Então, é ruim para a própria pessoa que usa. E aí, quando eu comecei a me mostrar na internet, eu tinha a sensação de que eu tinha que ser um bonequinho, assim, perfeitinho, engessadinho. E aí, quando caiu a ficha, gente, eu não preciso ser isso. Eu quero mostrar o que eu sou de verdade. E nem doeu, né? E é libertador. É libertador. Eu nunca esqueço, teve uma vez, uma pessoa que eu ia num salão, ele vai saber, vou mandar pra ele. Ele mandou assim, Amanda, vai escovar esse cabelo, você tá fazendo vídeo de empreendedorismo, não sei o que, o cabelo não tá escovado. Não tá escovado, o que importa no fim é o resultado. Mas eu respondi exatamente isso, o que importa no fim é você passar a verdade, é você ser verdadeiro, e o resultado. Ponto. Se você vai estar com penteada, despenteada, com batom, sem batom... Então, mas eu acho que é um pouquinho complicado essa coisa das mídias sociais, que as pessoas começam a vender uma coisa que não é verdade, né? Eles começam a dar informações que não fazem sentido, mas acho que não valida o seu trabalho, né? Porque se você está vendendo uma coisa que não é a sua verdade, quando chega lá, você fala assim, gente, ela é uma mentira. Então, acho que a partir do momento que você é a verdade, você também valida o seu profissional. Sim. Você não está ali... assim, na minha cabeça... tem que fazer coisas que eu concordo. Sim. Que eu acredito. Então, não vou conseguir te vender um produto, um serviço
que eu não faria para mim. Então, por que eu vou vender para você? Então, essa minha verdade às vezes é meio cruel, porque às vezes eu deixo de ganhar dinheiro por ser tão verdadeira, mas Deus sabe de todas essas coisas. Eu acho que quando você põe na balança, o lado de cá compensa muito mais. A verdade compensa muito mais. Não, as crianças, por exemplo, tem uma fase ali da vidinha delas que às vezes o dente parece todo bagunçadinho, mas é muito pontual para aquela fase. Aí você vai lá fazer uma análise radiográfica, tá tudo bem para aquela fase. Parece bagunçadinho, mas tá tudo bem. Aí você mostra ali para os pais, ó, pai, esse dente tá aqui, esse dente tá aqui, mas nessa idade que ele tá ok, daqui 4 meses a gente reavalia. Você não vai pôr aparelho? Não tem porquê, deixa a natureza fazer a parte dela. Então, às vezes, não fazer nada também é tratar. Sim, principalmente quando cai os dentes de leite, né? Menina, toda essa fase. Nasce umas coisas assim. Parece um caos e não necessariamente está errado. Né? Então, assim, de repente, outras pessoas iam colocar zilhões de aparelhos para fazer uma coisa que a natureza ia fazer sozinha. Para quê? Se daqui a pouco, quando a criança realmente precisar, ela não vai estar mais engajada. Ela já vai estar cansada. Né? Vamos respeitar os momentos. Então, eu acho que isso é validar o seu trabalho. Né? Eu percebi que você trata, eu achei bem legal, tá? Você trata do 0 seus clientes... do 0 a 100? Nossa, achei sensacional. Mas que você trata como indivíduo mesmo. Exato, Cada um. Individualizado. Por isso que as pessoas falam, quanto que é um preenchimento labial? Eu preciso ver seu lábio, eu preciso ver o que você quer fazer, eu preciso ver o que está te incomodando. Não estou vendendo uma seringa, não estou vendendo um pacote de alinhadores, né? Que eu brinco, não é uma caixinha de achocolatado que você vai lá no supermercado, você vai pegar se ele está, né, temperatura ambiente ou se ele está gelado. A única diferença vai ser essa, é o mesmo achocolatado. Né? Você está vendendo um tratamento, é diferente, você tem que observar a necessidade do paciente. O que ele está querendo, que momento que ele está vivendo da vida dele, se tudo aquilo que a gente está inventando está cabendo, não é só no bolso, é na verdade dele, no dia a dia, se ele vai conseguir seguir. Então, você tem que entender, então tem que individualizar. É cada um. Sim, eu acho isso genial. Individualizar e ver como um todo. É assim, a gente não chegou a comentar, mas é uma linha que na minha casa, com os meus filhos, enfim, a gente segue muito isso, de ver o ser humano como um todo. Se um médico, qualquer médico, falar assim, eu vou ver somente a sua orelha, para mim... Não fechou. Não, porque a orelha tem ligação, sabe? É o que você falou. Se ele não está respirando bem, alguma coisa está errada. Então, uma criança que tem a mordida cruzada, às vezes ela não está respirando bem, mas da onde? Ela está se desenvolvendo de forma errada. Mas porque às vezes ela não está respirando bem. Vamos falar com o otorrino, vamos falar com a fono. Então, né? E às vezes os pais não pensam, mas ele ronca tão bonitinho. Ele não está respirando, coitado, vamos dar chance dessa criança respirar. Vamos ajudar ele a crescer e se desenvolver melhor. Sim. Mas é observar. Então, acho que é mais trabalho de observação. E é possível, né? Sim. O importante falar que tem solução, tem como resolver. Não, e hoje em dia, qualquer coisa você manda no WhatsApp. Então, peraí que eu falo com a sua fona. Eu falo com o otorrino, vamos lá, já mando os exames para ele. É possível, vamos atrás disso. Qualidade de vida, né? E sem contar que as pessoas estão vivendo mais. Sim, então, aumentou a expectativa de vida. Então, vamos pensar lá no primeiro molar permanente que nasceu com 6 anos de idade. E essa pessoa vai viver até os 80, 90. Esse molar tem que estar... Ótimo. Entendeu? Então, cuidar. Saúde é tudo. Sim. Né? E a saúde bucal, ela... Vou falar um exemplo prático. Eu tinha uma dor de cabeça. Mas uma dor de cabeça... Mas assim, uma dor de cabeça, que não era uma dorzinha, era uma dor de cabeça abençoada, sabe? Assim, de ânsia de vômito. Vai no quiro, resolve, mexe a cabeça, não sei o quê. Eu descobri que era dente. Mas você tinha bruxismo, não? Não. Eu descobri que eu tava com uma questão num dente aqui do fundo, que é exatamente do lado que a cabeça doía, e que tinha ligação. Então, porque a gente é um todo. Porque assim, era só vir ver o dente. Não, mas aí você tem que ir por eliminação. Sim. Né? Então, assim, eu fui lá no ortopedista, ele olhou minha coluna, tá tudo bem. Fui no quiro, tá tudo bem. Fui no otorrino, não tenho sinusite, tá tudo bem. Você tem que eliminar, porque às vezes podem estar acontecendo coisas ao mesmo tempo.
Mas é importante o paciente Não, relatar. quando eu fui, juro, quando resolveu a questão do dente, nunca mais tive. É. E é importante, assim, as pessoas terem essa informação, que às vezes não, eu mesma não sabia. Aham. Que existe uma ligação do corpo como um todo, e que, enfim, você pode ir por eliminação, É, mas às vezes a pessoa, não imagina a cabeça. não tem nada a ver, não tem nada a ver. Mas é louco quando você vê na É prática, louco, né? E aí a minha dentista falou, é bom a gente ver, porque, né, na mesma região, do mesmo lado. Bem sincera, doutora, te amo. Eu falei, imagina, Debara. Nada a ver isso. Vou lá, né, mãe? Tava aceitando qualquer coisa. Tava sofrendo tanto, né? Então, mas não precisaria chegar nesse ponto de sofrer tanto, né? Exato. A gente chega num limite, assim, quando tá no limite, busca Então, ajuda. mas às vezes conversando com o paciente, ele começa a te contar uma história paralela, aí quando você fala assim, é por isso que você está sentindo aquilo. Sim. Você acha que tem a ver? Sim. Observa isso, observa aquilo, observa o outro. Começa a associar. Faz uma planilha ali em casa. Dia tal, porque eu dormi não sei onde, senti... Aí você vai fechando, né, a historinha. Então, Exato. a informação ela é muito importante. Até para você fechar um diagnóstico correto e fazer o melhor tratamento. Sim. Okay. E aí linka com o que você falou. Colocar a informação na internet, que eu acho que inclusive vocês estão fazendo um trabalho ótimo, porque, né, o seu Instagram está indo muito bem. A gente vai deixar aqui depois, vai mostrar para as pessoas. Mas é importante. E assim, é um meio gratuito de você ter informação. Obviamente que tem pessoas que, né, colocam informações erradas, sim. Mas aí você escolhe qual você quer, exato, acompanhar. E também, assim, às vezes, os pacientes, ele buscam informação no Instagram do vizinho, que seja. Aí depois ele fala, Dani, isso aqui é verdade? Isso aqui faz sentido? Isso aqui é legal? Isso aqui se aplica para mim? Isso também é legal, porque você está contribuindo para a saúde daquela pessoa. E o que eu acho mais legal, Dani, é que às vezes você fez um vídeo X, informativo. A pessoa tá passando por aquela situação, mas nem sabe, tipo, não tem ideia do que era. Ela vê um vídeo e ela fala, nossa, eu tô com Essa isso. sou eu. Preciso dar uma olhada. Eu achava que era normal. Não é normal isso? Nossa, achava que era assim. Toda a minha família tem. Né? E a pessoa acaba normalizando o que não necessariamente é normal. Sim. Né? E melhorar a qualidade de vida. Sim. Que é tudo. Né? Porque a pessoa que não dorme bem, ela não se alimenta bem, ela não produz igual. E aí é um ciclo. Sim. E aí é ladeira abaixo, né? Sim. E Dani, para finalizar, o que é empreender para você? Assim, o que você tem a falar para as pessoas que às vezes estão ali com aquele medinho de começar? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo, se joga. Não, brincadeira. Assim, se você colocar os 2 pezinhos no chão, você nunca empreende no Brasil, né? Assim, se você pensar em ter funcionários, ainda é mais difícil ainda. Hoje eu tenho 4 funcionários, assim, registrados CLT direitinho, mas tenho vários parceiros. Então, tudo isso é custo. Sim. Né? Então, você vai falar assim, mas se eu não tiver paciente suficiente para arcar com todos esses custos... Então, se a gente colocar muito empecilho, você não sai do lugar. Né? Então, eu falo, vai com medo mesmo. É fácil? Não. Tem os desafios, né? Que nem eu comentei da pandemia, foi um desafio. Sim. Né? Porque você sobreviver, pandemia, funcionários, parceiros e tudo mais, não foi fácil, mas a gente tem que se adaptar. É que nem eu brinco, Copa do Mundo. Também é outro desafio. As pessoas falam, Copa do Mundo, o que tem nada a ver? Tem, porque as pessoas não trabalham na Copa do Mundo. Sim. Quer dizer, de repente é bom para o barzinho, mas para o dentista não é bom. Mas aí a gente tem que se adaptar. Então, a gente tem que buscar naquele paciente que não tem tempo e falar, vamos aproveitar e fazer seu tratamento hoje. Você vai ver o jogo? Não. Então, a gente vai fazer seu tratamento hoje. E o paciente também acha excelente, porque também não tem tempo, então ele vai ser liberado lá da empresa mais cedo por causa do jogo, ele não vai assistir jogo. Então, assim, a adaptação, ela é constante. Sim. E você tem que estar de olho. Falo, não no vizinho, porque você não tem que se preocupar com o vizinho, você tem que se preocupar com você, né? No que você tem que oferecer de melhor para o seu cliente, para o seu paciente, enfim. Mas de olho nas mudanças no mercado e nas necessidades do seu cliente. Sim. Porque também vão mudando, né? Sim. E melhorar o seu 1% ali todo dia, né? Todo dia. Sim. Todo dia. É importante frisar, porque às vezes quem olha de fora fala, nossa, mas que trabalho a hora que quer. Só que tem um macro, além de você ser, eu não vou nem nichar em cirurgião dentista, por isso que eu te apresentei como
né, empreende na área da saúde, porque é um indivíduo como um todo, e eu acho muito legal essa visão que você tem. Mas, além disso, você tem que ter uma visão de negócio como um todo, porque é isso, tem o custo fixo, caso você tenha um espaço fixo, que é o seu caso, né? Tem funcionário, e você precisa de pessoas para você crescer. Mas tem o outro lado. Eu creio que quando põe na balança, obviamente, vale muito mais a pena. Sim, mas tudo tem prós e contras, né? Assim, não existe um mundo ideal. Se você também ficar esperando, eu vou esperar passar não sei o que lá, eleição norte-americana, porque a moeda, vou esperar, depois eu faço... É que nem a história do scanner mesmo que a gente estava falando. Eu não tenho dinheiro para comprar um scanner. Então vou alugar. Eu vou deixar de oferecer para o meu paciente porque eu não tenho dinheiro? Não, aí ele vai procurar o vizinho. Exato. Então vamos alugar. A hora que eu tiver dinheiro eu compro. Até porque eu nem sei se eu quero comprar. Entendeu? Mas assim, existem alternativas. A gente tem que ir atrás dessas alternativas. Porque o paciente, até por causa das mídias sociais, ele está buscando coisas novas. Então a gente tem que estar aberto a essas coisas novas, aprender e oferecer. É fácil? Não. Quem falou que ia ser fácil? Exato. É desafiador, mas também é gratificante. Eu falo assim, será que essa Daniela de 30 anos atrás conseguiria enxergar essa odontologia de hoje? Não, é completamente diferente. Mas também a gente vai na luta. É importante não ficar parado, né, Dani? Não, parado não, pra quê? Sim. Bom, diziam que nem foguete dava ré, agora parece que já tá dando ré o foguete. Olha, Dani, deixe o seu Instagram, se você quiser divulgar, para as pessoas conhecerem, fica à vontade. Pedi o Alan para deixar. Tá bom. Então, é doutora Daniela Greco. Sejam bem-vindos, o que eu puder contribuir será um prazer. Bom, Dani, muito obrigada eu que por agradeço. ter vindo, eu adorei conhecer um pouco mais da sua história. Muito obrigada. Eu falei, Dani, você não trouxe nada pra gente ir fazendo tá e colocando. Vai conversando, vai ajeitando aqui. Vamos começar agora. É isso. Bom, mais uma vez, muito obrigada. Eu adorei conhecer a sua história, muito sucesso. Tenho certeza que cada vez mais você vai ter mais sucesso. Tem história pra contar, hein? Tem história para contar. Vão ter outras vezes para contar as outras partes, Dani. Os bastidores. Os bastidores. Será um prazer. Bom, obrigada. Eu que agradeço. E chegamos ao final de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já curte, comenta e compartilha. E eu te vejo na próxima semana. Até lá!